nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite, por onde está passando o programa. Que a paz de nosso Senhor esteja entre todos nós. É um prazer realmente estar junto com os irmãos para meditar um pouco mais na palavra de Deus. Sabemos que estamos já no fim, mas bem no fim da história desse mundo. Como foi no tempo de Noé e no tempo de Ló, assim será a vinda do Filho do Homem. A vinda de Jesus, todos os sinais que a Bíblia nos fala, está acontecendo, bem pouco falta para acontecer o resto. E lembre do que eu sempre tenho falado, quando os senhores ouvirem dizer que nos Estados Unidos o domingo foi realmente passado como um dia santo, não pode mais comprar, nem vender, trabalhar, nem nada nos domingos, pode ficar cegado que aí está já o final da história desse mundo. Logo, logo, os outros acontecimentos virão. Muitos sabem que isso vai acontecer, mas estão tão desligados das coisas de Deus que não presta bem atenção o que está acontecendo por trás de tudo isso. Deus é Deus. Ele é amor. Amor igual de Deus não existe. Não existe. Ele é o maior amor que o ser humano pode encontrar no mundo, é o amor de Deus. A mãe é realmente... A Bíblia fala que o amor de mãe, nem que ela venha esquecer de mim ou de você, como filho, Deus jamais esquecerá de nós. Isso é muito importante, o amor maior que temos. Mas lembremos que Ele é justo. Quando Ele diz é assim, é assim. Quando Ele diz é não, é não. Mas muitos confundem o assim com não e o não, e a não como sim, né? Então, a palavra é dele, é sim, sim ou não, não. Tá bom? Vamos ficar firmes e vamos ouvir agora o quarteto Arauto do Rio, né? O Pai Nosso. Heavenly Father, bless us now. At the cross of Christ we bow. Take our guilt and grief away. Hear and heal us now, we pray. Now, O Lord, this very hour, send thy grace and show thy power, while we rest upon thy word. Come and bless us now, O Lord. Mercy now, O Lord, we plead. In this hour of utter need, turn us not away unblessed. Calm our anguish into rest.
Son. Light and life art thou within. Savior, thou from every sin. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Muito bem. Bom hábito, conselho, nunca saímos de casa sem orarmos o Pai Nosso. É a oração modelo do qual Jesus deixou para mim, para você. Ao sairmos, devemos sempre orar o Pai Nosso. A oração realmente dada por Jesus, ensinando aos discípulos, a mim e a você também, que devemos ter aquele respeito, aquele carinho por nosso Deus. Você já imaginou, tive pensando, nós temos um grupo, saímos por aí afora, e tem lugar que a recepção é fora de série. Os irmãos atendem a gente com maior carinho, com maior respeito, se preocupa na alimentação, o que vai dar para a gente, e fala um monte de coisa, dizendo que é uma coisa simples, mas é de coração. E quando a gente chega, não veja, eu digo, olha, nem que seja um pão com manteiga, não tem problema, não fique preocupado que o grupo não tem nada de milionário aqui. Todos nós somos ricos da graça de Deus. E não importa o que vai dar. Quando chega lá, é aquela comida lá que nem sei de que hotel, que restaurante poderia dizer, de tanta comida que essa turma às vezes faz para o grupo comer, diferenciado, tanto em verdura como em legumes, como em frutas, e as misturas, bastante coisas diferentes uma da outra, e a gente fica até sem graça, porque vê que a pessoa fez aquele sacrifício, aquele amor, com aquele carinho para com o grupo. Agora imagine a volta de Jesus. A volta de Jesus, diz a palavra de Deus, ficar o céu meia hora vazio, com todos os anjos, ou seja, essa meia hora profética dá 7 dias e meio, né, em profecia. O mundo, o céu vazio, com todos os anjos vindo recepcionar toda aquela multidão que a Bíblia diz que é como a areia do mar, que foram salvos também como perdidos, subindo para o céu para encontrar com Jesus. Existe maior recepção do que essa? Se tivesse alguém para fotografar, televisionar, mas não vai ter. Porque quem vai com Jesus vai, quem não vai, todos serão mortos, queimados com fogo e enxofre. As pessoas estão brincando, estão pensando que não é verdade. Noé começou a pregar 120 anos para aquele povo, vai chover, nunca choveu, o povo disse, tem que matar louco, o mundo ficou destruído. Nós somos praticamente descendência de Noé, porque foi da família de Noé que saiu o resto desse mundo, porque os demais tinham morrido todos. E porque não acreditamos no que Jesus está falando, Ele é o Filho de Deus e Ele é o próprio Deus. Vamos ouvir mais uma vez, então, agora o quarteto Catedral. Ao encanto no sol pela tarde, o encanto no lindo arrebol, mas o encanto de encantos é bom.
ao encanto no céu numa estrela, na primavera também. Mas encanto de encantos é para mim esse amor que meu Deus me tem. Ao encanto sem igual, encanto sem igual, de ter Deus a mim. Ao encanto sem igual, encanto sem igual, de ter Deus amor por mim, de ter Deus amor por mim. Eu era ovelha errante que não amava o curral, nem a voz do meu bom pastor, nem seu bordão pastoral. Eu era um filho mau que ao lar não tinha amor. Eu não amava meu bom pai e fui-me sem temor. Não mais errante agora, atendo ao seu bordão. Sua doce voz me apraz ouvir e sigo em prontidão. Não mais um filho errante, não mais irei vagar. Do Pai Celeste escuto a voz, deveras amo ao lar. Quando no Calvário contemplo Salvador em grande agonia por mim vil pecador. Sinto-me cativo e meu coração queda-se humilhado ante o excelso dom. Pai, me abandonaste, Cristo então bradou. Coração partido, sua vida entregou.
para que seu filho não clamasse em vão, pelo amor divino, deu-nos salvação. Irmão, ouvimos esses hinos tão bonitos de ouvir. Agora imagine lá no céu os 144 mil cantando um hino que só eles, lembre do que eu estou falando, só eles. É sinal que tinha mais gente e que terá mais gente, mas só eles. Então ponha sempre na cabeça, 144 mil não é a multidão, multidão é uma coisa, 144 mil é um povo especial. Não ensine que se refere a grande multidão, não. A grande multidão é uma coisa, e os 144 é outra, é um povo especial para Cristo. Por onde Jesus andar, diz lá, Apocalipse 14, 4, e eles seguirão. Por onde Jesus for, eles estão juntos. É uma comitiva, como que fosse a comitiva do nosso governador de São Paulo. Para onde ele vai, leva São Paulo? Não, ele leva a comitiva. Assim são os 144 mil, faz parte da comitiva de Jesus. Por onde ele andar, esses 144 mil que fazem parte da comitiva de Jesus estarão. Vamos agora, imagine eles, só eles cantando, só eles, ouvindo aquele coral de 144 mil. Que coisa linda será naquele dia, né? Vamos fazer tudo pela misericórdia de Deus, procurar fazer a vontade de nosso Deus para que estejamos lá com Ele. Ele é o nosso Deus. E assim vamos orar então. Querido e glorioso Pai que está nos céus, humildemente aqui estamos mais uma vez para te pedir a tua orientação, teu poder, tua graça, tua misericórdia sobre cada um de nós. Abençoa todas as emissoras que estão transmitindo nossos programas, aos donos dela que possam crescer tanto na vida espiritual como financeira também, tudo de acordo com a tua vontade, para a tua honra e para a tua glória. Cuida de cada um de nós e esteja conosco, que aquilo que falar não seja nosso, mas unicamente de Jesus. Perdoa nossos pecados em nome de Jesus, é que pedimos humildemente e te agradecemos desde já para sempre. Amém. Muito bem, irmãos, a Bíblia nos diz sempre lá, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo, os seus servos, o profeta Amós 3:7. Sempre estamos citando esse texto, para que os irmãos entendam que Deus não faz nada sem primeiro revelar os seus segredos aos servos profetas. Tudo ele avisa, tudo o que está acontecendo, que aconteceu e que irá acontecer, está tudo na palavra de Deus. Escolher, esse foi o nosso tema que preparamos para hoje. Escolher. Escolher que quer dizer preferir, fazer seleção de qualquer coisa. Você escolhe aquilo que você quer. Até seus amigos, você tem a sua escolha. Diz alguém lá fora, muitos anos que eu vejo disso desde criança, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Depende com quem você anda, todo mundo sabe quem você é. Ah, mas eu não sou igual. Não, você não é igual, mas anda com ele. Todo mundo vai dizer que você é igual. Diz, amigos, as coisas de Deus à parte. Eu tenho vários amigos no mundo, na igreja, em todo lugar. Mas nunca misturo as coisas de Deus com a minha amizade. O que tiver de falar para o meu amigo, eu falo como qualquer outra pessoa que não se considere como amigo. As coisas de Deus,
e as coisas de Deus. A nossa amizade, você pode estar lá no fundo do poço. Se o Inácio puder te dar a mão, o Inácio dá com todo amor, com todo carinho. Mas não confunda as coisas de Deus. Né? Então, exemplo, nós temos aqui Ló. Ló escolheu para si toda a campina. Gênesis 13, 10 e 11, versículo 10 diz assim: então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra, é claro. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vem para Zoar. Versículo 11: e Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para Oriente. Assim se separaram um do outro, ou seja, Ló e Abraão. Se Ló fosse uma pessoa, no momento ali, entendesse que o tio era mais velho do que ele, e que tinha uma determinada experiência, e tivesse um respeito no momento com Abraão, ele tinha pedido primeiro orientação e dizia assim: não, tio, é o senhor que vai escolher. O senhor é o mais velho. O senhor sabe o que o senhor quer. Eu ainda estou aprendendo com o senhor. Porque a humildade é muito importante na vida de um ser cristão, seja lá ele quem for. É muito importante isso. O irmão de que nós tivemos esse sábado passado na igreja, nosso irmão Juninho, eu jamais posso esquecer que o nome do meu filho, ele, durante esse tempo que a gente vem se comunicando, eu vi uma simplicidade, humildade com aquele irmão, que eu terminei falando para ele, eu digo, eu preciso aprender muito com o nosso irmão. O senhor aprendeu bem a lição de Jesus. Diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E eu digo, eu estou aprendendo com o senhor também um pouco dessa humildade. Porque ele falava com tanta humildade, com tanta simplicidade, que em vez disso que ele é uma pessoa, nem sei como, mas ele é uma pessoa que vive bem, mas uma simplicidade que nós precisamos aprender cada dia um com o outro. Isso é muito importante, irmão, quando encontramos alguém com esse tipo de humildade e simplicidade. Não aquela pessoa arrogante, metido, que às vezes tem irmãozinhos metido que só não sei o quê. Morre, não leva nada, nem a mitidez, fica tudo aí. E deixa tudo aí, com mitidez, com arrogância, com tudo. Mas parece que a pessoa não pensou na morte ainda, pensa só na vida, vida. Não, vai morrer. E como vai morrer? Agora você morre para Cristo ou morre para o mundo? Ou melhor dizer, morre em Cristo ou morre no mundo? E Ló poderia ter consultado a Abraão, mas ele quis fazer de espontânea vontade. Não, achou tudo bonito, encantado, e sabendo que lá realmente fosse encontrar o que encontrou. Veja, queridos irmãos e amigos, o que diz em Meditação Matinal de 1971, página 48. Ló, convencido de seu erro, Ló escolheu Sodoma para sua morada, porque viu que oferecia vantagem do ponto de vista mundano. Do ponto de vista mundano, e não espiritualmente. Ló não pensou na vida espiritual, mas pensou aquilo na riqueza que poderia adquirir. E hoje muitos trocam Jesus pela riqueza. E o diabo está disposto a dar essa riqueza. Só que você fica com a vida presa com ele. E não tem mais jeito, você deu, é dele. Aí você quer se arrepender? Sim, tudo bem. Às vezes tem casos que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas quando você tem o conhecimento e você se dá, aí, amigão, me desculpa, me perdoa, você pode dizer que pode pedir perdão 30.000 vezes, que eu, dentro do meu pouco conhecimento da palavra de Deus, do Espírito de Profecia,
não acredito no teu perdão mais, porque você sabia com quem você foi lidar. Uma pessoa que se entregou para o inimigo sem saber, é uma coisa, ele era inocente, ele não tinha conhecimento. Mas você que sabe quem é o inimigo, e você fazer um pacto com o inimigo, olha, você pode pedir para mim, Deus me perdoa, porque eu não sou Deus para julgar, mas dentro do meu pouco conhecimento, da palavra de Deus e do Espírito Profecia, segundo a Bíblia fala que a palavra realmente julga, eu acredito que de fato você não terá mais salvação, porque você deu, e a sua vida vai ficar dividida entre Deus e Satanás, um pouco para Deus, um pouco para Satanás. Deus não aceita, Deus não aceita. Você pode ficar com seu dinheiro todinho, Deus não aceita. Agora, Deus permite, você está até dentro da igreja, Deus permite. Ele não permitiu Judas andar a vida inteira com ele até a morte dele? Ele permitiu. Ele sabia que Judas era um traíra, e dele mesmo, de próprio Jesus. Mas ele conservou todo mundo como igual, tratou todo mundo como igual. Então, Deus permite que você esteja dentro da igreja, você seja um pastor, você seja um ancião, você seja um diácono, você seja um membro, se você seja um missionário, que você seja lá um apóstolo, que seja lá que bomba for, que você seja lá, aonde você estiver, um missionário, não importa, ele permite. Mas não acredito, amigão, na sua salvação, porque Deus não é Deus de duas palavras, ele é sim, sim, ou não, não. E se ele diz não, para uma pessoa que tem conhecimento, mais uma vez, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Você escolheu na sua ignorância, depois você conheceu a palavra de Deus e se arrependeu. Agora, quando você conhece e se dá, olha, eu tenho vários exemplos de pessoas de conhecimento da palavra de Deus e se deu para esse lado, e a gente vê que murchou, porque a consciência começou a pesar, mas já não tem mais jeito, não tem mais jeito. Ah, mas precisa ter dó, dó de quê? Amigo é amigo, mas as coisas de Deus não podem se misturar. Você sabe, e tem muitos, devido à posição social, a posição que quer chegar, até o trono lá, como que diz, eu cheguei o máximo. Chegou o máximo, mas ficou lá embaixo. É melhor que você esteja lá embaixo e suba com Cristo por ocasião da volta dele. Ló realmente pensou na riqueza deste mundo e esqueceu das coisas de Deus. Veja só que cometeram um erro em não tomar em consideração o estado moral da sociedade em meio da qual ia estabelecer seu lar. Mais uma vez, diga com quem você anda, que eu direi quem você é. Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15, diz assim, o 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a que serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Versículo 15. Mas se vós parece mal ou servirdes ao Senhor, e escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses, em letra minúscula, a quem serviram vossos pais, que estava além do rio, ou aos deuses, continua, deuses pequenos, com letra minúscula, dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que maravilha a decisão de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez eu peço perdão a Deus, e não estou aqui para julgar, mas estou aqui para, dentro do meu pensamento, se você tem o conhecimento e se faz uma média com o diabo e com Deus, você está perdido, porque Deus não aceita isso.
Tá? Versículo 16. Então respondeu o povo e disse: longe esteja de nós o abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Eu dei um estudo para uma pessoa que a sua firma tinha realmente esse convênio com o inimigo. E eu falei para ele, a esposa, a casa muito grande, muito bonita, uma verdadeira mansão, com quintal muito lindo, lindo, lindo. E eu falei para ele, digo, olha, o senhor quer servir a Deus? O senhor vai perder tudo que o senhor tem, mas ganha vida eterna. E aconteceu isso mesmo. Ele perdeu tudo. Foi morar numa casinha mais simples, ele perdeu tudo, mas morreu em Cristo Jesus. E ele se arrependeu de coração. Ele era sócio do Corinthians. Amor, era conselheiro, parece uma coisa assim. E ele morreu em Cristo Jesus. Mas renunciou tudo. Tudo por amor a Cristo. Então, amigo, você ainda está em tempo de renunciar tudo por amor a Cristo. Lembre que nada desse mundo, nem eu nem você vamos levar, a não ser o caráter. É isso que vamos levar. Então, Jesus logo voltará. Vale a pena você continuar, às vezes, com esse pacto que você fez com o inimigo para poder estar lá em cima, no auge? Eu acho que não. É melhor que você perca tudo, mas ganhe a vida eterna. Senhor, eu pratiquei sem conhecimento, ou talvez de influência pubertana ou cicrano, mas me perdoa. Eu desprezo tudo do qual recebi. Eu tenho um colega que ele entrou nessa onda aí, e depois ele se arrependeu, ele foi perdendo várias coisas. Mas por quê? Porque ele reconheceu do erro que ele fez e se arrependeu. Ló também se arrependeu, né, da atitude, da escolha que ele fez, porque ele tinha conhecimento das coisas de Deus. Aqui diz assim o versículo 14: agora, pois, temeis ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses que serviram os vossos pais, além do rio do Egito, servi ao Senhor. Versículo 15: mas se vós parece mal, servides ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem servirem vossos pais, que estava além do rio, ou a Deus dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 16 diz: então respondeu o povo e disse: longe esteja de nós abandonarmos ao Senhor para servir a outros deuses. Amém. Que quer dizer, o que diz irmão White em ST de 19 de 5 de 1881 sobre Josué 24, 14 a 16. É loucura preferir o louvor dos homens. É loucura preferir o louvor dos homens. E muitos gostam de ser abajulado, pubertano, ou fulano, coisa. Você vê que o Pelé, quando ele morreu, antes dele morrer, eu tenho que dizer que eu ouvi, não que os outros falam, ouvi ele falar na televisão, que quando ele morresse, aonde ele chegasse lá no outro mundo, que essa turma acredita em reencarnação, não existe reencarnação, mas sim ressurreição, e ele disse que queria que o povo lá tratasse ele do mesmo jeito que os brasileiros e o mundo todo realmente tinha o respeito e a reverência como Deus do futebol. De fato, ele foi um grande jogador. Eu assisti muitas vezes Pelé, quando ele estava no Exército, ia para Caimbu, assistia, e realmente Pelé, Garrincha, Gelson e outras companhias limitadas, é difícil aparecer outros jogadores do talento deles. Mas
não é um Deus. É um ser humano que está sujeito a comer e morrer. E ele morreu. Mas ele queria que onde tivesse, que está debaixo da sepultura, né? Não, só se tem algum morto lá, o morto não fala, então ele está lá, entendido? E esperando que alguém trate ele como ele foi tratado aqui no mundo inteiro, né? Quando alguém cai em si, começa a refletir sobre seu relacionamento com o Criador. É loucura moral preferir o louvor dos homens ao favor de Deus. As recompensas da iniquidade aos tesouros do céu, as migalhas do pecado, alimento espiritual que Deus dá a seus filhos, contudo, quanto mostra a inteligência e a astúcia em coisas mundanas, e ao mesmo tempo manifestam completa indiferença às coisas de interesse eterno. Prefere mais o elogio dos homens do que as coisas eternas de Deus. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 a 19. Versículo 15 diz assim: vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem. Ora, quando você faz o bem, você tem a vida. Ou a morte e o mal. Você escolhe a vida ou a morte. O bem ou o mal. A palavra diz que nós devemos fazer o bem. Não devemos olhar quem é a pessoa. Ele é um filho de Deus. E nós devemos fazer o bem, até o próprio inimigo. Versículo 16 diz assim: se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus. Deus está dizendo hoje, agora, para mim e para você. Se guardarmos o mandamento que eu hoje, diz ele, te ordeno de amar ao Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para possuir. Deus está prometendo para mim e para você hoje, se obedecermos a Ele. Você quer servir a Deus sem guardar os mandamentos? Negando e a vez falando até contra os mandamentos de Deus? E você bate no peito que tem Jesus? Que Jesus é esse? Eu não acredito no teu Jesus. Eu não acredito no teu Jesus. Você negando, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas você conhece, você já leu a palavra de Deus, você já ouviu os pastores em televisão, em rádio e tudo, aconselhando com respeito aos mandamentos, os 10 mandamentos de Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 17. Você começa do 3, mas você lê do 1 e o 2 para você saber que não foi Moisés que deu os mandamentos para Deus, melhor dizer, deu para o povo, mas sim foi Deus que deu a Moisés para o povo. Versículo 17 diz assim: mas se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir, e fores seduzido para adorares outro Deus, e os servires, versículo 18, declaro-te hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias da terra, na terra, para que entrar, na qual estás passando o Jordão, a fim de possuíres. Deus falou para aquele povo e fala para mim e para você as mesmas palavras. Se nós temos a escolha, Deus ou inimigo, não existe 3, só 2, ou serve a Deus ou serve o inimigo.
Você para e pensa onde você está, se você está servindo a Deus ou inimigo. Versículo 19. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e tua descendência. Deus está dizendo para mim e para você: eu pus a vida e a morte. Qual dos dois que você quer? Ele quer que eu escolha ou a vida para que a minha descendência continue vivendo em Cristo Jesus e que vivamos em Cristo. Irmão White, comentando em RMSC, nas páginas 112, 113, diz o seguinte: é plano de Deus compelir as pessoas a abandonar sua incredulidade diante delas estão a luz e as trevas, a verdade e o erro. Cabe a elas de decidir qual aceitar. A mente humana é dotada da capacidade de discernir entre o certo e o errado. Agora, se ele escolhe o errado, é porque ele quer, mas ele tem a capacidade dada por Deus para ele escolher entre o certo e o errado. O propósito de Deus é que os seres humanos não decidam por impulso, mas pelo peso das evidências comparada cuidadosamente uma passagem bíblica com a outra. Nunca devemos fazer nada pela emoção. E às vezes, quantos devolvem uma oferta pela emoção e não pela razão? O conselho, quando alguém faz um apelo para oferta, é você chegar em casa, meditar, se você é casado com sua esposa, e estudar o que você vai dar de oferta. E quando você chega no próximo sábado, na próxima reunião, você dá aquilo com amor, com carinho, porque você planejou, você se programou, você não fez pela emoção, e depois você diz assim: ah, mas eu dei tudo, fiquei sem nada. Não. A viúva deu tudo que tinha, mas de coração, porque não tinha outra coisa mais. Ela não ia reclamar mais nada, era aquilo que ela tinha. Mas quando você dá e se arrepende: ah, mas fez falta, eu preciso disso. Deus não aceitou a tua oferta. Então, tudo deve ser feito com amor e com carinho. Tudo que devemos fazer com amor e com carinho. Veja que a desobediência de Davi fez com que Deus desse uma oportunidade de escolha através do profeta Gad, dizendo 3 coisas. Olha, Deus falou para o profeta falar para Davi: 3 coisas te ofereço, escolhe uma. Segundo Samuel 24, 12, assim. E Davi escolheu o castigo. Versículo, 2 Samuel 24, versículo 10, diz assim: mas o coração de Davi o acusou, depois de haver ele numerado o povo. Deus disse que não era para numerar, e ele foi e fez. Já entrou em contradição com Deus, e Deus quando diz não, e não. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Ele se humilhou. Porém agora, ó Senhor, rogo-te que perdoe a minha iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Versículo 11: quando, pois, Davi se levantou pela manhã, veio a palavra do Senhor do profeta Gad, vidente de Davi, dizendo, versículo 12: vai e diz a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço,
escolhe qual delas quer que eu te faça. Primeiro veio, pois Gade a Davi e fez-lhe saber, dizendo-lhe, queres que te venha 7 anos de fome na tua terra? Uma das condições que Deus diz. É isso que você quer que venha 7 anos de fome na tua terra? Segundo, ou quer por 3 meses fujas diante dos teus inimigos, conquanto estes te perseguirem. A segunda, quer ficar 3 meses fugindo dos inimigos. Davi viu que as duas, primeira com respeito ao homem, ele ia sofrer muito mais, porque o homem, instruído por Satanás, ele faz do ser humano, e principalmente de um cristão, aquilo que realmente ninguém já pode imaginar. Porque o fim, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Todo que mata, rouba e destrói as coisas são realmente instrumentos de Satanás. Agora veja o terceiro, ele escolheu esse. Ou que por 3 dias haja peste na tua terra. Ele quis esse. Ele quis esse. Veja só, te libera agora e vê que resposta hei de dar àquele que me enviou. Ou seja, Gade tinha que falar, o que Davi quer é isso. E veja, respondeu Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caímos nas mãos do Senhor, caímos na mão do Senhor, porque muitos são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu, Davi, não caia eu. Quer dizer, ele preferiu, disse assim, deixe na mão do Senhor as pragas do que eu pegar e seguir com os homens, porque o castigo dos homens seria muito mais do que o de Deus. Deus usa de misericórdia. E 3 dias, diz assim Davi, escolheu o castigo que Deus enviou peste. Versículo 15. Então enviou o Senhor a peste sobre Israel, desde a manhã até o tempo determinado. E morreram do povo desde Dan até Becema 70.000 homens. Davi preferiu que morressem 70 homens do que ser atingido diretamente a ele. No tempo determinado por Deus, 3 dias, haja peste na tua terra. Veja o que diz em 1 Crônica 21, de 1 a 13, e o comentário dos versículos 11 a 13, ISP, precursor da série Conflito, página 385, Davi se entrega à misericórdia de Deus. Antes de completar inteiramente a obra do censo de Israel, Davi sentiu a convicção de que havia cometido um grande pecado contra Deus. Porque Deus disse não, ele fez sim. Viu o seu erro e se humilhou diante de Deus, confessando seu grande pecado. O ato insano de contar ao povo. No entanto, seu arrependimento ocorreu tarde demais. O Senhor já havia dado ordem a seu fiel profeta para que levasse uma mensagem a Davi e lhe apresentasse as opções de castigo para a sua transgressão. Amós 3,7, Deus não faz nada sem revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus primeiro avisa, nada acontece com ninguém sem ter um aviso. Deus avisa para mim e para você. E devido à transgressão de Davi, Deus enviou Gade para avisar
para ele escolher o que ele queria. Davi, ainda assim, mostra que tem confiança em Deus. Apesar dos seus erros, ele não perdeu a fé e nem a esperança. Você, amigo, que talvez tenha escolhido um mal em vez do bem e tendo conhecimento, Deus ainda te dá uma oportunidade. O Inácio não é ninguém para julgar, mas Deus sim. E Ele te dá uma oportunidade para que você se arrependa, nem que você volte à pobreza ou que seja lá o que for, mas pelo menos você mostrou que você se arrependeu, preferiu viver na pobreza do que na riqueza sem Deus. A Bíblia diz: louco, se hoje pedir a tua alma, o que tens para dar? Prefere cair nas mãos de um Deus misericordioso a ser deixado à vontade cruel de homens ímpios. Davi estava confiante no exército do que naquele em quem devia confiar, que é Deus. Ele confiava mais no seu exército do que em Deus. Por isso ele errou. Por isso, o castigo em Patriarcas e Profetas, página 554, parágrafo 1, diz o seguinte: o levantamento do censo causara descontentamento entre o povo. Todavia ele próprio tinha acariciado os mesmos pecados que determinaram a ação de Davi. Assim como o Senhor, pelo pecado de Absalão, trouxe juízos sobre Davi, assim pelo erro de Davi, ele puniu os pecados de Israel. Veja Atos 6,3, diz: na escolha dos 7 diáconos, diz a palavra de Deus: escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 homens. Não foi 7 mulheres não, né? 7 homens. Será que eu entendi errado? Escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Paulo, junto com os demais, realmente. Vê o comentário em manuscrito de 91 de 1899, diz o seguinte: o Senhor aqui nos dá um exemplo do cuidado que deve ser exercido quando se escolhe pessoa para o seu serviço. Você entendeu o que eu quero dizer? A escolha dos 7 diáconos, assim a escolha hoje a quem vai servir no serviço de Deus. Não ponha as pessoas do qual Deus não autorizou. É você que está autorizando. Eu bato muito nessa tecla, e no dia do juízo tenho certeza que essas pessoas que são teimosas, continua, e muitos dizem que está no auge, aceita, vão sofrer as consequências. Um porque deu, e o outro porque aceitou. E a gente tem visto um exemplo já, mas as pessoas estão sofrendo, às vezes, as consequências e não estão percebendo que é devido ao seu erro, porque a sua mente já endureceu, está realmente cauterizada no pecado, né? Neste serviço, neste caso, não se fez com que um só homem carregasse o fardo de grande responsabilidade. Foram escolhidos 7 homens, e eles deviam estar intimamente unidos em sua obra. 7 homens cheios do Espírito Santo. E Jesus escolheu os 12. São lá os 12 discípulos. Não foi discípulo, tinha um monte de mulherada junto. Mas você nunca leu Jesus ordenando. E por que você continua teimando? Você nunca leu isso na Bíblia? Você já leu essa palavra diaconisa? Você já leu essa palavra Bíblia, na Bíblia anciã?
Nunca leu. Você lê pastoras, está cuidando do lado do rebanho, mas nunca como dom. E por que você coloca? Eu não sei o porquê. Mas existe pessoas sinceras em todas as igrejas. E esse sincero é que vão ajudar na terminação da obra. Venha para cá, nos ajudar. Não importa qual a igreja que você é. Mas você é sincero? Quer guardar os mandamentos de Deus e ter essa fé em Jesus? Então venha. Venha realmente. O nosso telefone o nosso celular é 971902273. Se quer que estudamos junto a palavra de Deus, vamos estudar pela misericórdia de Deus. É um prazer imenso, não importa a distância que você esteja. Se eu puder ir, eu irei com todo amor, com todo carinho, sem rodeio. Tá bom? Que Deus te abençoe. E vamos ouvir agora, para a honra e glória de Deus, mais uma vez o Quarteto Catedral. Meu Jesus num jardim está esperando, num lugar de eternal perfeição. Ele é luz e sua glória cintila neste lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, oh jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está, o portão abrirá deste lindo jardim de oração. Meu Jesus num jardim está esperando e convida o que sofre aflição para entrar muito feliz, descansado neste lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, oh jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está, o portão abrirá deste lindo jardim de oração. Obrigado mais uma vez aos irmãos e às emissoras do qual tem transmitido o nosso programa. Obrigado à igreja lá de Vila Sabatina, do qual estivemos sábado, a todos os irmãos, irmão Juninho, com os demais diretores e ancião da igreja e toda a igreja. Muito obrigado mesmo pela acolhida do qual realmente proporcionou ao grupo Palavra e Música. Que Deus abençoe. Vamos terminar com a oração. Querido e glorioso Pai que está nos céus, queremos te agradecer por esses momentos do qual que junto passamos, em nome de Jesus. Amém.